Bom, pessoal, vamos lá. Começando a aula 4, parte A. Tá? A gente comentou, então, sobre vários conceitos aí, né? Para a gente poder começar a desenhar o nosso modelo de entidade de relacionamento. E a gente já está acabando para justamente fazer isso daí. A gente vai fazer duas partes já em uma, que é fazer o modelo e transformar em tabela. Então é por isso que eu já explico de uma vez, para depois vocês já terem os exercícios para fazerem os dois de uma vez. Eu acredito que fica um pouco mais fácil. Bom, no modelo relacional, um banco de dados é representado por um conjunto de tabelas chamadas de relações, relacionamento de conjunto de valores. Cada linha de uma tabela é chamada de tupla ou N-upla, correto? Isso é um banco de dados relacional. Esquema de um banco de dados relacional é a definição do conjunto de tabelas e seus atributos, que irão compor a base de dados. Esse cara aqui, ó, que é o que a gente vai desenhar. Obviamente, a gente vai fazer na mão primeiro, para depois realmente começar a escrever código e construir dentro da base de dados. Perguntas? Oi? E vai fazer, vamos fazer no Word, vai. Mas não deixa de ser na mão, tá? Instância de um banco de dados relacional. Conjunto de dados armazenados no BD, num banco de dados, em um determinado momento. Então, aqui, uma instância é quando a gente já tem o dado dentro das tabelas, tá? Aqui, ó, o esquema de um banco relacional é só quando a gente tem a tabela, a estrutura, no caso, né, das tabelas, e mais seus relacionamentos. Isso é o que a gente chama de esquema. Quando nós já temos tabelas com dados populados, é o que a gente chama de instância. Correto? Bom, exemplo de um esquema de banco de dados relacional. Aqui eu tenho, ó, a tabela usuário, livros, empréstimos. Para cada uma dessas tabelas eu tenho atributos, um código, nome, endereço e o número, o endereço. Cada uma delas está identificada aqui, ó, por inteiro, caractere, caractere, inteiro. Inteiro, chave primária, caractere, inteiro. Isso daqui é nada mais e nada menos do que tipo de dados. Vocês não veem tipo de dados em linguagem de programação? Sim, né? Beleza. Em banco de dados, na hora de a gente montar as nossas tabelas, vai ser necessário tipar os dados também. Correto? Legal. Bom, isso daqui já seria o quê? As instâncias. Eu já tenho aqui, ó, as minhas tabelas. As minhas tabelas, a representação dela mais fácil é justamente isso daqui, ó, como se fosse uma planilha do Excel lá, que eu tenho linhas e colunas, correto? E elas já teriam o quê? Dados dentro aqui, ó. Tá? Então, teria código 1, 2, 3, 4, 5, José, Ana, Maria, Pedro, João, correto? Isso daqui seria a representação das instâncias. Mapeando o MER para o modelo relacional. O MER, pessoal, é o gráfico que a gente vai desenhar. Então, a gente vai desenhar a entidade, relacionamentos, atributos, é desenho mesmo, correto? Isso a gente pode até fazer com o dia, ou realmente no caderno, tá? Tanto faz aí. Modelo relacional é também chamado de MR. O MR, pessoal, é a construção das tabelas. A gente vai ler o gráfico, a gente vai interpretar esse gráfico e vamos transformar em tabela. Vai ser na mão também, por enquanto. Não tem muito jeito. O MER seria modelo de entidade de relacionamento. O DER seria diagrama de entidade de relacionamento. Exato. O DER é quando já tem a tabela e o MER é o... O DER está mais parecido com isso daqui, ó. Quando eu já tenho a tabela, os atributos e os tipos de atributos. Então o diagrama seria já a tabela e o modelo seria... O modelo é o desenho. O modelo entidade e relacionamento é o desenho. Modelo relacional é só as tabelas sem esse cara aqui, ó, sem os seus tipos. A maioria chama diagrama, então ele acha que os diagramas é o... Não, ML são todos diagrama, né? Mas para banco de dados é isso daqui mesmo, tá? Então, MER, MR e DER. A gente vai ver depois as diferenças dos outros aí.
Um diagrama entidade-relacionamento pode ser representado por um conjunto de tabelas no modelo relacional. Conjunto de entidades. Cada conjunto de entidades do DER gera uma tabela no MER. Entidades fortes, tabela com atributos próprios. Bom, aqui, pessoal, é um exemplo, então, que a gente tem lá no MER. Tenho aqui atributos número e saldo. E eu tenho aqui a minha entidade conta. Tudo bem? Esse número aqui, vocês estão vendo que ele está um pouco mais escuro? Quer dizer o quê? Que ele é chave primária, ou seja, um número nunca se repete em toda a minha instância da tabela. Beleza? Preciso transformar esse cara aqui em tabela. Muito simples. Isso daqui não é a minha entidade? Olha a minha entidade aqui, ó, contas. Entre parênteses, tudo que for atributo. Número, vírgula, saldo. Número, vírgula, saldo. O meu número não é a chave primária? Sublinhado aqui, ó, número. Pronto, já vai ser representado a chave primária. Isso é a transformação para o MR. Simples, não é? Tranquilo. Depois que a gente desenhou realmente todo o gráfico, cara, transformar para a tabela é muito tranquilo. Beleza? Quando eu tenho aqui entidade fraca, a gente comentou que a entidade fraca ela é dependente de uma entidade forte, correto? Aqui deveria estar também. Não está, mas tudo bem. Tabela com a chave primária da entidade forte, a qual ela depende mais seus próprios atributos. Transformar em entidade fraca. Tabela com a chave primária da entidade forte, a qual ela depende mais seus próprios atributos. Bom, a entidade forte a gente já viu como faz a transformação, não é isso? Como ficaria aqui, ó, essa entidade? Para se transformar em tabela. Carros, chassi, entre parênteses, né? Chassi, vírgula e o que tiver de atributo. O chassi é a minha chave primária? Vai estar sublinhado. Tudo bem aí? Vocês querem que eu faça? Tranquilo, pessoal. Vai estar aqui também, né? Ó. Chassi, vai ter marca, modelo, cor, placa, ano, como se fosse a representação dos 3 pontinhos aqui para os outros atributos. Agora aqui, ó, para se transformar uma entidade fraca em tabela, o que ele fala aqui? Tabela com a chave primária da entidade forte a qual ela é dependente. Quem é a chave primária que ela depende da entidade? Chassi, mais seus próprios atributos. Quem são seus próprios atributos? Tipo, data, oficina e valor. Então, para se transformar na tabela de reparos, eu vou precisar do chassi, tipo, data, oficina e valor. Então, a minha entidade reparos, chassi, data, tipo, valor e oficina vão estar aqui, ó. Daqui vão estar aqui. Agora é uma pergunta boa. O chassi já era a chave primária, não era? Beleza, então ele já estava grifado aqui, por quê? Porque veio da chave primária da outra tabela. Agora, a data e o tipo. Por que a gente colocou esses dois caras aqui, esses dois atributos, fazendo parte da chave primária? Porque o carro pode ter problema. Exatamente. Isso daqui não é tabela de reparo? Quando um carro realmente é reparado. Somente o chassi, se eu colocar aqui como sendo chave primária, qual é o problema que iria ter? Oi? Não, tudo bem, ainda na linha, mas não é bem isso. Superpor valor é oficina. Exatamente. Vocês concordam se eu tiver somente o chassi como chave primária? O meu carro só pode ir uma vez por reparo? Na hora que eu for incluir de novo aquele chassi naquela tabela, ele vai falar, opa, ó, já existe esse chassi, cara, você não pode pegar e incluir, você tem que no máximo alterar aí, ó. Você vai perder no histórico se você for alterando. Agora, vamos colocar a data aqui como sendo parte da sua chave primária. Imagine só, chassi e data. Resolve o meu problema? Parcialmente sim, né? Então, aquele chassi em determinada data, beleza, vai ser registrado. Se o cara voltar amanhã, tranquilo, vai ser registrado o chassi e mais a data de amanhã. O conjunto dos dois dados não se repetem. Vocês concordam?
Sim ou não? Sim. O chassi mais a data. Isso não se repete. Isso é o que está formando a minha chave primária agora. É o conjunto. Legal. Mas eu não posso voltar no período da tarde com outro problema? Se isso acontecer, somente o chassi e a data não vai resolver o meu problema. Então é por isso que eu estou colocando um tipo aqui, ó, do conserto. O tipo da primeira vez que o cara está vindo é referente a freio. O tipo da segunda vez que o cara está vindo no mesmo dia, certo? O cara foi, ficou da hora do almoço até a tarde e voltou. Legal. Agora o tipo é outro. Agora é câmbio. Legal. Então, o conjunto dos três agora, certo? Não se repete na minha tabela. Seria mais eficiente ainda colocar a hora. A data e a hora. Poderia. Poderia, tá? Se o modelo tivesse, poderia. Mas o padrão de personalidades não é 4 horas? Não. Vai depender do que você modelar. Por que eu não coloco já data e hora tudo junto em vez de ser só a data, pessoal? Quantidade de bytes. Tá? Eu ocupo muito mais bytes quando eu tenho data e hora do que somente data. Correto? Isso daí parece ser besta, mas uma base de dados de 1 milhão de linhas começa a fazer diferença. Tá? A tipagem dos seus dados é muito importante. Isso, na verdade, é o que dá performance no seu banco. Você saber tipar bem os seus dados. Tá? Qual que é a pergunta? Eu ia perguntar, por exemplo, tentando analisar, não pelo diagrama, pelo banco de dados, como que eu saberia interpretar que uma entidade, uma tabela, ela é uma entidade fraca? Se quisesse passar por uma documentação de diagrama. Bom, nesse caso aqui, ó, o reparo. Existe reparo se não existir o carro? Não existe. Então, ela é uma entidade dependente. É uma entidade fraca. Isso é só por interpretação. Por interpretação. Não tem técnica para você descobrir isso. Não tem. É interpretar realmente o seu cenário. Tá? Mais perguntas? Não? Todos entenderam aqui agora o motivo de a gente começar a analisar outras chaves aqui, ó, para se compor a chave primária? Sim, legal. Isso daqui é chamado de chave primária composta. Correto? Eu tenho mais de um atributo para se formar a chave primária da minha tabela reparos. Beleza aí? Seria tipo 3 campos que tem chave primária. O conjunto dos 3 campos formam a minha chave primária. Tá? Nenhum deles pode ser nulo. E o conjunto dos 3 não se repete. O conjunto dos 3. Porque, por exemplo, se você só for adicionar cada campo, o chassi vai dar errado porque já tem um chassi. Você faz para interligar na hora de você dar o save, na hora de você salvar a linha por inteiro, é que ele vai pegar e vai fazer a checagem. Ele não faz os campo por campo. Não, é a linha por inteira. Ele vai fazer essa análise. Correto? Mais perguntas, pessoal? Tranquilos? Legal. Quando transformamos para o modelo relacional, deve-se atentar aos campos que irão compor a chave primária. Então, sempre, quando vocês já forem fazer a transformação do MER para o modelo relacional, para a tabela, correto? Vocês já vão analisar isso daí. Opa, isso daqui somente é o suficiente para formar minha chave? Não, eu preciso desse campo e desse campo. Opa, esses dois aqui, somente esses dois, são suficientes? Para por aí. Tá? Não adianta vocês também pegarem e colocar tudo como sendo chave primária. Tá? Porque eu já vi exercício desse jeito. Cria-se um problema grande. Tá? Quanto maior é a sua chave, mais lenta vai ser a sua aplicação. Tá? Então, quer dizer, não dá para você pegar e colocar tudo também. Tá? É o mínimo necessário, pessoal. É o que precisa realmente. Correto? Por isso que a análise é importante. Beleza? Legal.
Vamos lá então. Conjunto de relacionamentos pode ou não gerar tabelas. Isso daqui é um negócio muito bacana. Ó, relacionamentos múltiplos ou de binários de n para n. Quando eu tenho relacionamento de n para n, muitos para muitos, vai gerar tabela. Tá? Tenho relacionamento de muitos para muitos, vai gerar tabela. Beleza? Geram tabelas com chaves primárias das entidades envolvidas, mais atributos próprios do relacionamento. Por exemplo, binários de n para n. Nesse caso aqui, ó, a gente tem os empréstimos, os usuários e os livros, correto? Usuários fazem empréstimos de livros. Vários usuários, n, fazem empréstimos de vários livros. De n para n aqui, correto? Vários livros são emprestados para vários usuários. Vocês concordam com isso daqui? Mas um livro só pode ser para um usuário. Você pode ter o mesmo livro para mais um usuário. Eu tenho um único livro na biblioteca. Eu pego. Eu devolvi. Ele não pode ir lá e pegar? Mas quando está com o livro, você não pode pegar. Não ao mesmo tempo, mas é o mesmo livro. Correto? Entenderam aí, pessoal, a pergunta do Lucas? Certo? O mesmo livro. Eu tenho um mesmo livro, eu tenho várias quantidades do mesmo livro, só que o livro é limitado, eu tenho 5, por exemplo. Legal. Vamos supor que 5 alunos pegaram esses livros. Enquanto eles estiverem com os livros, ninguém consegue. Mas esses livros vão retornar para a biblioteca. Esses mesmos livros vão ser pegos por outros alunos. Beleza. Então, é de n para n. Só que qual é a minha restrição? Não ao mesmo tempo. Enquanto está com um, não vai estar com outros. Correto? Mas são os mesmos livros. Tudo bem aí? Beleza. Agora aqui, ó, eu tenho no usuário o código do usuário, como sendo chave primária, número do tombo, que seria um código do livro, seria aqui, ó, chave primária. Esse cara aqui, ó, lembram-se do asterisco, que quer dizer? Multivalorado. Ao mesmo tempo, um livro pode ter mais de um autor. Ao mesmo tempo, vocês têm mais de um telefone. Então, isso é um multivalorado. Tá ok? Agora aqui, ó, o empréstimo. Eu tenho data de retirada e data de devolução. Tá? Isso daqui pertence ao quê? Ao empréstimo, a minha entidade de empréstimo. Bom, o meu usuário e o meu livro são entidades fortes, correto? Beleza, para se transformar tabela em entidade forte, muito fácil, muito tranquilo. Para o usuário, código, nome, fone, ó. Código, nome, fone. Eu tenho aqui meu código aqui como chave primária, grifei. Para o livro, número do tombo, título, ano, editora. Número do tombo, título, ano, editora. O autores não está colocado aqui, propositalmente, porque a gente vai ver como transforma esse cara em tabela depois. Tá? Legal. Número do tombo é o quê? É a minha chave primária. Grifei aqui, ó, chave primária. Agora, empréstimo. Esse cara aqui não é de N para N? Se é de N para N, a entidade que está relacionando vira tabela. É uma regra muito fácil. É N para N, vira tabela. Beleza? O que vai ter agora nessa tabela? Bom, código do usuário, número do tombo. Correto? Agora eu tenho as chaves envolvidas, então, entre as entidades fortes, que vai estar aqui, ó. Mais data de retirada e data de devolução. Data de retirada que está aqui, ó. E data de devolução. Veio para cá. Somente código do usuário mais número do tombo na tabela empréstimo é suficiente para se formar a chave primária? Vamos pensar. Eles já são chaves primárias por quê? Porque vieram de chaves relacionadas, correto? Eram primárias, continuam primárias na minha tabela agora empréstimo. Somente código do usuário mais número do tombo dá para ser chave primária? Não, parece que não pode ser ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Então, vamos supor que eu pegue, tá, um livro, vai estar o código 1 do usuário. Número do tombo, livro ABC. Legal, retirei o meu livro, devolvi. Eu mesmo estou pegando aquele livro em data diferente.
o meu código do usuário, do tombo do livro ABC. Eu conseguiria fazer o empréstimo nesse momento? Não, eu já teria repetição do código do tombo, do código do usuário mais o código do tombo. Agora, data de retirada aqui, ó, coloquei ela fazendo parte da minha chave primária. A primeira vez, tranquilo, eu consigo retirar. A segunda vez, devolvi meu livro. Vou retirar novamente o mesmo livro. Eu consigo fazer agora? O conjunto agora são os 3. Código do usuário, mais número do tom, mais a data de retirada. A data de retirada é diferente da anterior. Beleza. É necessário colocar data de devolução também como chave primária? Qual situação? Na dúvida não. Na dúvida é ruim. Vocês estão criando chave primária à toa. Não precisa disso. Nesse caso não, pessoal. Não precisaria. Tá? Se eu colocasse a data de devolução como chave, daria certo? Em vez da data de retirada? Eu quero trocar. Vamos supor que se eu colocasse a data de devolução como parte da chave, em vez da data de retirada, daria certo? Da data de devolução. Não, justamente porque um cara ainda não pegou e devolveu. Eu não consigo colocar uma data de devolução naquele instante. Ele está sendo nulo e chave primária precisa ter valor. Correto? Então não daria. Teria que ser realmente a data de retirada. A data que o cara está tirando o livro para depois fazer a devolução. Perguntas, pessoal? Tranquilos aí, então? Quando eu tenho relacionamento de N para N, muitos para muitos, o relacionamento do meio vira tabela. Correto? Firmeza. Relacionamento de 1 para N ou de 1 para N ou de 1 para 1. Bom, quando eu tenho esses tipos de relacionamento de 1 para N ou N para 1, desde que não tenha atributos na minha entidade relacional, não viram tabela. Tá? Não geram tabela. A chave transposta, nesse caso, não compõe a chave primária da entidade que recebeu, que é uma chave estrangeira. No caso de transposição de chave das entidades forte e da entidade fraca, que ela depende, a chave transposta compõe a chave primária da entidade fraca. Nesse caso aqui, ó, temos código do país, nome e continente. Na minha entidade país. Na minha entidade cidades, código da cidade, nome e população. A gente tem uma entidade aqui que está relacionando ela chamada localização. Tá? Um país possui localização de N cidades, correto? E N cidades são localizadas em um país. Até aqui tranquilo. A minha chave é de 1 para N, não é isso? Ó, minha chave não. Minha cardinalidade é de 1 para N. Se é de 1 para N e não tem o atributo aqui, ó, não gera tabela. Bom, a chave do lado 1, quem é que está do lado 1? Qual é o campo do lado 1? Qual é a chave que está do lado 1? Código do país, ó. Vai para o lado N. Eu vou pegar e vou transportar esse cara aqui, ó, para esse lado aqui, ó. Vai vir para cá. Então, código do país aqui, ó, país, código nome continente, código, ele continua sendo chave na tabela dele mesmo, nome continente. Agora cidade. Cidade, ó, nome da minha entidade aqui vai vir para a tabela, código da cidade vai vir aqui, nome população, beleza, ó. Vai vir para cá. Agora, chave do lado 1, que é o código do país, é transposta para o lado N aqui, ó. Vai vir para cá. Ó aqui, ó. Código do país vai ficar na minha... Exatamente, na minha entidade cidade, virando uma chave estrangeira. Nesse caso, pessoal, o código do país não vira parte da chave primária, tá? Ele simplesmente é desse jeito mesmo. A referência é isso daqui, ó. Simplesmente esse código aqui, ó, é esse. Tá? Beleza?
Isso é o que a gente chama de chave estrangeira. Ele não vai fazer parte da sua chave primária. Então é por isso que não está grifado aqui. Ó. Só vai fazer referência. Tá? E é bom a gente depois colocar até observações na hora de a gente estiver construindo o modelo. Tudo bem aí? Bom, relacionamentos binários de 1 para n podem gerar tabela quando não há totalidade na sua associação. Então isso daqui também é possível fazer, né? Podem gerar tabela, na verdade, principalmente quando eu tenho aqui, ó, atributos. Tá? Então, nesse caso, não tinha, não gerou. Quando eu tenho generalização e especialização, que é o que a gente comentou lá, que é a parte de herança. Há duas maneiras de se definir tabelas para uma generalização ou especialização. Define-se tabela por conjunto de entidades de nível mais alto, né? E uma tabela para cada nível de entidade mais baixo, né? Com seus atributos, com seus próprios atributos mais a chave primária. Bom, tem dois jeitos. Aqui, ó, no nosso MER, contas são conta corrente ou conta poupança, correto? As minhas contas, ela tem um número e tem um saldo. Independente se é corrente ou poupança, eu tenho um saldo. Quando eu tenho conta corrente, eu tenho um limite. Sei lá, R$1.000 de limite, R$2.000 de limite. Quando eu tenho conta poupança, eu não tenho limite, mas eu tenho database. É quando a poupança faz aniversário lá, aquele mês, o dia que rende, vamos dizer assim. É a database. Beleza, eu tenho características diferentes. Quando eu tenho generalização e especialização, bom, posso fazer de dois jeitos. Conta, eu tenho número e saldo. Conta, eu tenho o meu número, que é chave primária, e saldo. Aqui, ó. Então, ele virou para mim aqui tabela. Correto? Conta corrente. Bom, conta corrente é aqui, ó. Correto? Virou tabela. Esse cara aqui, a minha entidade mais... a minha entidade pai, vamos dizer assim. Eu não tenho o número dela, que é a minha chave. Ela é transposta para cá, ó. O saldo também? Não, não precisa. Só o limite. O saldo não é transposto, tá? Ó, para esse caso aqui. O saldo fica aqui, ó. Com esse cara mais a referência desse, eu consigo chegar no saldo. A mesma coisa que conta a poupança, ó. Me transformei em tabela, herdou o número ali que eu tenho, certo? E eu tenho a database. Beleza. Isso é um dos jeitos de se transformar. Há outro jeito. A mesma coisa. Ó, eu tenho aqui o mesmo diagrama. Só que em vez de eu criar a minha entidade pai como sendo tabela, eu posso criar diretamente as entidades filhas. Ó, então agora eu coloco número e saldo e mais a data limite. E agora para conta poupança, número e saldo e mais a minha database. É a mesma coisa. Mesma coisa. Qual que é mais indicado? O que é melhor? É mais fácil, tá vendo? É mais fácil. Mas é representação objeto. Não existe melhor, pessoal. Tem dos dois jeitos, tá? Eu, particularmente, gosto mais desse primeiro. Por quê? É mais detalhado. Eu consigo, por exemplo, em uma única tabela, saber quantas contas eu tenho no meu total aqui, ó. Você tem que fazer um select para as duas contas. Exatamente. Então, desse jeito, seria melhor. Mas o que é mais rápido de acessar, para um sistema é mais fácil isso daqui, ó. As duas tabelas distintas. Mas como que você conecta a chave primária de conta corrente, conta poupança com a conta? O número, aqui, ó. Nesse caso, o número é referência desse. Nesse caso, o número é referência desse. Mas na nova entidade, como que eu sei referência? Chave estrangeira. Primária e estrangeira ao mesmo tempo. Ela é primária, ó. Por quê? Porque ela é a chave única dessa entidade. E estrangeira, por quê? Porque depende desse cara. Tá? Ao mesmo tempo, ela se torna primária e estrangeira. Correto? Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Não? E até antes do intervalo, correto? Essa parte aqui, ó. Quando eu tenho atributos multivalorados, lembram-se deles? Eu tenho mais de um valor ao mesmo tempo.
correto? Que é o caso do autores lá, ó, que está marcado com asterisco. Bom, eu faço o quê? Né, para se transformar em tabela. Livros, nome da minha entidade, livros, número do tombo, título, ano, editora. Número do tombo, título, ano, editora. Correto? Número do tombo é o quê? Minha chave primária, não é? Tá aqui. Agora, para minha chave composta, eu transformo ela em uma outra entidade, ó, contendo o quê? Número do tombo, correto? Que é a minha chave primária da entidade principal, mais o próprio atributo, autor. O conjunto dos dois vai ser a chave primária. Por quê? Porque eu posso ter mais de um autor ao mesmo tempo para aquele livro. Correto? Ó, então, os dois está grifado aqui. Ó. Endereço faz muito isso, né? Telefone faz bastante. Endereço, geralmente, se você trabalhar com um tipo de endereço, você faz também. Tá? Perguntas, pessoal? Tranquilos? Até aqui tranquilo? Não vai ser muito mais que isso. Aí é pegar e interpretar texto e beleza. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Depois do intervalo a gente continua, tá? Em agregação.